Olá, carinhos! Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Vamos falar, eu vou falar sobre regra de acentuação, mas eu vou falar da regra básica, da regra geral, tá? Vamos começar por parte. E é a última aula do semestre. Vocês já podem começar a fazer o trabalho de vocês. Não tem mais aula, agora eu só aguardo os trabalhos para correção. Tudo bem? Aquele que eu expliquei já anterior, inclusive com o texto falando sobre o Vinícius Júnior. Beleza? Então vamos lá. Sigamos. Acentuação. Regra geral. Regra básica. Tá? Essa regra que você fala assim, ai, eu sei fazer. É que você fica felizona. Beleza? Vamos lá. Assim como na língua portuguesa, eu vou fazer uma pergunta e eu vou responder. Eu pedi para a Isadora responder, mas deixa pra lá. A Isadora ali que tá fazendo outra coisa. Ocupada. Isadora, tô ocupada. Todas as palavras têm acento? Não. Aqui, ó. Essa palavra não tem acento. Essa palavra tem acento. Então, todas as palavras têm acento? Não. Todas as palavras elas não têm acento. Mas toda palavra tem sílaba tônica? Sim. Toda palavra tem sílaba tônica. Então, quando eu pronuncio essa palavra aqui, regla. Aonde está a minha sílaba tônica? A minha sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, que a titia lá, quando te ensinou o que é sílaba tônica, ela fala, é a sílaba que você pronuncia com mais força, sílaba fortinha. Ajuda pra caramba essas coisas, tá? A gente pode achar besteira, mas, pô, dá uma grande ajudada. Quem eu pronuncio com mais força? A sílaba re. Então, eu tenho sílaba tônica? Tenho. A palavra seguinte, básica. Quem é a sílaba forte? Ba. Tudo bem? Todas têm acento? Palavras? Não. Todas têm sílaba tônica? Sim. Aí a gente vai lá na língua portuguesa para eu tentar te ajudar. Na língua portuguesa, quando você faz classificação por sílaba tônica, você fala em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembra disso? Na língua espanhola eu tenho uma a mais. Tá? Que é aqui, ó. Aguda. Em português seria a minha oxítona. Grave, olhana, tanto faz a nomenclatura. Essa aqui é a minha paroxítona. A esdrújula é a minha proparoxítona. E a sobresdrújula, que é a sua novidade. Essa vocês nunca ouviram falar. Essa não tem nem tradução para a língua portuguesa, como eu fiz aqui para vocês agora. Essa aqui eu não tenho como traduzir. Mas alguns teóricos, algumas referências, elas às vezes falam assim, é como se fosse uma superproparoxítona. Tá? Essa aqui, ela é produzida. Essa aqui não é aquela que a gente abre um dicionário e vai achar ali, achei, tá lá, pronta para mim. Não, ela é uma produção. Eu preciso sair de uma certa palavra para ela é uma derivada. Entende? Ela é uma derivada de uma palavra. Então, não é tão simples assim, nem aparecer em texto, é algo que você encontra aí. Eu até tentei buscar para que vocês pudessem ver, mas não é simples não, mesmo, tá? Em compensação, aguda, grave, olhana e esdrújula, você acha em muitos textos. Inclusive, a que você acha mais é uma grave olhana. Justamente porque eu tenho mais palavras não acentuadas do que palavras acentuadas. Que também é onde vocês erram muito. A gente fala assim para você, busque uma palavra aguda, busque uma grave olhana, busque uma esdrújula. Tirando a esdrújula e a sobresdrújula, as agudas e as graves, elas têm regra para serem acentuadas. Então, eu posso ter uma aguda sem acento? Posso. Posso ter uma grave olhana sem acento? Posso. E vocês só querem buscar palavras que tenham acento. Então, cuidado. As palavras têm sílaba tônica e elas seguem a classificação. Aguda, grave olhana, esdrújula e sobresdrújula. Classificação elas têm. O acento vai depender da regra. E na língua espanhola, a regra é muito simples, porque uma elimina a outra. Vamos começar pelas mais simples. Essas duas aqui são as mais simples. Você pegou uma palavra e você classificou como esdrújula ou classificou como sobresdrújula, ela vai receber acento.
independente. Igual o português. Uma proparoxítona na língua portuguesa, ela é acentuada, porque a regra da proparoxítona diz, toda proparoxítona é acentuada. Toda esdrúxula e toda sobresdrúxula é acentuada. E só existe um único acento na língua portuguesa. Tá? Diferente da língua espanhola, na língua espanhola. Diferente da língua portuguesa, que você tem o agudo, você tem o circunflexo, você tem um acento indicativo de crase. Na língua espanhola, você só tem o acento agudo. Só. Ah, professora, aquele Nzinho que vem lá, ele não é acento. Aquilo é uma letra do alfabeto. Aqui, ó. Perdão. Isso aqui é uma letra do alfabeto. Esse tiozinho aqui, ele não existe sozinho. Ele só existe em cima deste N aqui. Ele não faz nada sozinho. Então, dentro do alfabeto espanhol, você tem lá, lá, B, lá, C, lá, D, tarará, tarará, tarará. Aí você tem M, N, N. Isso é uma letra. Beleza? Então, vamos voltar para cá. Voltei para cá. Eu digo para você que uma regra elimina a outra, que funciona assim. Para que eu preciso ter para formar palavra? Eu preciso ter vogais e consoantes. Eu formo palavra com vogal e consoante. Tudo bem? Então, aonde eu tenho uma, eu não tenho a outra. Ai, agora eu não entendi. Quer ver? Peguei uma palavra qualquer. A palavra regla. Vou aproveitar que ela está ali. Regla. O que eu tenho aqui? Vogal e consoante. Certo? Certo. Vou classificar esta palavra. Ela é aguda, grave olhando, esdrúxula ou sobresdrúxula? Eu conto da onde? Eu conto de trás para frente. Por isso essa seta está assim, entendeu? Porque eu conto da minha última sílaba para frente. Português também. Qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica eu já tinha falado, porque eu falei dela lá em cima. Re. Se a minha sílaba estivesse aqui, desculpa, se a minha tonicidade estivesse nesta sílaba aqui, que é a última sílaba, ela seria o quê? Uma aguda. Ela não está. Ela está aonde? Ela está na minha penúltima sílaba. A minha penúltima sílaba é tônica? Sim. Então, essa palavra eu classifico como o quê? Grave olhana. Agora vamos à regra. Essa palavra não recebe acento por quê? Eu só vou acentuar uma grave olhana se ela terminar em consoante. Ela terminou em consoante? Não, ela não terminou em consoante. Então, eu não posso acentuar. E essa consoante, ela tem que ser diferente de N e de S. Por quê? Por causa da aguda. Porque eu acentuo uma aguda se esta aguda terminar em quê? Vogal. Ou N ou S. Aqui, ó. Tela em branco. Ops. Coração. Sílaba tônica. Som. Classificação. Aguda, grave olhana, esdrúxula ou sobresdrúxula. É a minha última sílaba que eu estou dizendo que tem tonicidade, certo? Então, pela classificação, ela é uma aguda. Essa aguda termina em quê? Essa aguda termina em N. Eu acentuo as palavras agudas terminadas em vogal, ou terminadas em N, ou terminadas em S. Essa aguda terminou em quê? Em N. Então, eu tenho de acentuar? Tenho de acentuar esta palavra. Essa palavra recebe acento, o acento não foi. O acento não apareceu ali. Carambas, por que não apareceu ali? Ah, foi. Pronto, agora apareceu. Será que é porque eu estou apertando alguma coisa aqui? Enfim, não sei. Essa palavra recebe acento porque ela é uma aguda terminada em quê? Em N. Tudo bem? Se ela terminasse em vogal. Se ela terminasse em vogal, ela seria acentuada porque ela é uma aguda terminada em quê? Em vogal. E se ela terminasse em S? Se ela terminasse em S e fosse aguda, ela seria uma aguda terminada em S, por isso receberia acento.
Tudo bem? Então, deixa eu voltar. Não sei voltar. Sei voltar? Sei. Ó os exemplos aqui, ó. Caracol. Sílaba tônica. Depois eu peço para ela me tirar que eu vou mostrar isso aqui. Mas, por enquanto, deixa eu ficar por aqui. Caracol. A sílaba tônica está aqui. Compás. A sílaba tônica está aqui. Se a sílaba tônica está aqui, na minha última sílaba, ela é uma aguda. Agora vamos saber se ela recebe acento ou não. Ela é uma aguda terminada em quê? Ah, ela é terminada em consoante. Essa consoante é N ou essa consoante é um S? Não, essa consoante é um L. Então eu posso acentuar essa palavra? Não posso acentuar essa palavra. Mas sílaba tônica ela tem? Tem. Classificação ela tem? Tem. A de baixo. Compás. Sílaba tônica. Paz. Termina em quê? Termina em S. Então ela é uma aguda terminada em quê? Em S. Pela regra, aguda terminada em S recebe o quê? Acento. Graveoliana. Bentana. Assim como a palavra regla era uma graveoliana. Bentana, sílaba tônica, tá aqui. Difícil, sílaba tônica, aqui. Então é a minha penúltima sílaba tônica. Desculpa, é a minha penúltima sílaba que está recebendo a tonicidade. Agora vamos ver se elas vão receber acento ou não. A minha penúltima, ela é uma graveoliana que termina em quê? Em vogal. Eu posso acentuar as graveolianas terminadas em vogal? Não posso. Então essa palavra não recebe acento, assim como regla. Lembra? E difícil? Difícil é uma palavra que termina em quê? Consoante. Consoante diferente de quê? Ela é uma consoante que não é nem um N, nem um S. Porque NS é para aguda. Viu como uma está eliminando a outra? NS está na aguda. Essa palavra recebe acento? Recebe. Difícil. Aqui eu não preciso nem pensar muito, tá? Bolígrafo. Pájaro. É a minha antepenúltima sílaba tônica. Se é a minha antepenúltima sílaba tônica, então ela é uma esdrúxula. Se a sílaba tônica fosse aqui, seria uma aguda. Se ela fosse aqui, seria uma graveoliana. Como ela está aqui, ela é uma esdrúxula. Acentua? Sim. Por quê? Porque toda esdrúxula é acentuada. Agora eu vou pedir para a Isadora me dizer, para eu não ficar na frente, vou te explicar o que é uma sobresdrúxula. Essas duas palavras, elas são provenientes de outras palavras. Como eu disse, uma sobresdrúxula é uma derivada. Dificilmente virou um advérbio, porque ela vem do adjetivo difícil. Compratelô. Isso aqui é um verbo. Isso aqui é verbo, isso aqui é adjetivo. Virou um advérbio, isso aqui virou um verbo com pronomes. Você já viu isso? A colocação pronominal. Justamente por conta dessa colocação pronominal e justamente também porque os acentos na língua espanhola, eles não, a maioria, tá? Eu tenho um ou outro ali, uma outra palavra, 3 palavras na verdade, vão fazer essa mobilidade. Mas em geral, os acentos na língua espanhola, eles não são móveis. Diferente da língua portuguesa. Na língua portuguesa, por exemplo, essa palavra difícil, a sílaba tônica está aqui. Beleza, linda. Mas se eu transformar esse adjetivo num advérbio, eu trago a minha sílaba tônica para cá. Dificilmente, isso é em português. Mas em espanhol ele não se mexe. Se ele não se mexe, a minha sílaba está aqui. E aí? Se a sílaba está aqui, você for separar, ó, dificilmente, eu tenho mais sílabas do que classificação. Aí entrou-se a sobresdrúxula. Se tivesse aqui, seria aguda, aqui graveoliana, aqui esdrúxula, como ela está aqui, ela passou a ser uma sobresdrúxula. Viu como ela é produzida? Aqui é a história do verbo. Se a minha sílaba tônica está aqui, desculpa, aqui, ó, se a minha sílaba tônica está no com, e na hora que você fizer a divisão dele, você vai ver que se fosse aqui aguda, aqui graveoliana, aqui esdrúxula, e como ela está aqui, ela é uma sobresdrúxula.
mas ela foi produzida. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Eu não sei se ela me devolvendo eu fico na frente, mas eu acho que não. Eu acho que eu não fico, eu só fico na frente do gato. Não, não atrapalho, não atrapalho. Então, vamos lá. É uma historinha do Gaturro, né? O Gaturro é esse gatinho aqui, o seu autor, ele é argentino, tá? Eu esqueci o nome dele, do autor dele. Acho que sim mesmo. Alunos, hoje veremos acentuação. Eu vou ver as palavras para vocês, tá? Acentuação. Acentuação tem uma sílaba tônica aqui, ela é uma aguda. Aguda que terminou em N, por isso recebeu o quê? Acento. A mesma coisa ela vai falar da palavra precision. É uma aguda terminada em N, por isso recebe acento. Dariboso. Dariboso não recebe nada porque ele é uma grave olhana terminada em vogal, por isso não é acentuada. Veículo. Veículo é uma esdrúxula e recebe acento por ser uma esdrúxula. A palavra exame se acentua no examen. A sílaba tônica está aqui. Ela é uma grave olhana terminada em quê? N, por isso não é acentuada. Escrúpulo se acentua? Se acentua por quê? Porque ela é uma esdrúxula. Alpiste se acentua? Não, porque minha sílaba tônica está aqui. Grave olhana terminada em vogal, por isso não é acentuado. Calvície, aqui, grave olhana, terminada em vogal, por isso não é acentuado. Na verdade, aí ele faz um paralelo, né, uma analogia, porque ele fala calvície se acentua, aí ele se colossanhosi, né? A palavra calvície se acentua, a palavra não se acentua, mas com os anos algumas pessoas vão perdendo um pouquinho dos seus cabelos. Não é o caso de Isadora, que vocês nunca viram o cabelo de Isadora. O cabelo de Isadora é um cabelo que de dar inveja a uma Rapunzel. Vou te contar. Aqui a gente tem algumas palavras que nós vamos colocar dentro dos seus respectivos locais. Vou numerar? Que numerar ajuda a beça. E eu vou colocar os números, que aí fica mais fácil. Todas as palavras já estão acentuadas e é só você encaixar. Tudo bem? Essa palavra aqui, ela é uma aguda terminada em vogal, por isso ela é acentuada. A sabedoria entra aqui. A maca entra na llana. Professor, como é que eu sei se a pronúncia está certa? Se eu pronunciar amaca, se você pronunciar amaca, você vai ter que acentuar porque ela é uma esdrúxula. E se eu pronunciar amacá, se você pronunciar amacá, você vai ser obrigado a acentuar porque ela vai ser uma aguda. Ela não tem acento. Se ela não tem acento, ela é uma grave olhana. Neste caso, hein? Alógeno é uma esdrúxula. Rumbo é uma grave olhana. Hablador é uma aguda. Mas não tem acento. Mas a sílaba tônica está aqui. Ela não recebeu acento porque é uma aguda terminada em R. Pidemelo. Vamos separar. Pidemelo. Aguda, gravelhana, esdrúxula, sobre esdrúxula. Herbáceo. Aqui eu vou ser obrigada a separar, porque isso aqui é um hiato. Hiato separa. Se hiato separa, eu tenho de classificar diferente. Esdrúxula. Rumor. Alhar. Olha o cómpratelo aqui, ó. Habilmente. Rubio. Rubio é loiro, tá? Harmônico. Sábana. Registra-se-lo. E assim ficou a classificação das minhas palavras, tá? Isso aqui é regra
básica. Isso aqui é regra geral. Existem outras regras, professora? Sim, existem outras regras de acentuação. Mas, só para te dar um exemplo, isso aqui entra em regra de acentuação. Isso aqui é um si acentuado, ó, aqui também, ó. Isso é um si acentuado. Eu tenho si sem acento e si com acento. Faz diferença? Faz diferença. Eu tenho um ele com acento, que você já conhece, e eu tenho um ele sem acento. Faz diferença? Faz. Isso entra em regra de acentuação? Sim, isso entra em regra de acentuação. Só que eu não vou falar dela hoje, porque tem muita coisa para se falar sobre. Aqui o máximo que eu vou dizer para vocês é, esse si é uma conjunção condicional, isso aqui é um advérbio de afirmação, tanto que ele fala, ó, Rossi, exame acentua? No. Escrúpulo acentua? Si. Não e sim. Advérbio de afirmação. Isso aqui é um pronome pessoal, tá? Ele, acho que aqui não tem nenhum. Não, aqui eu não tenho nenhum. E esse aqui, que também acho que não aparece em momento nenhum aqui, é um artigo. Esse é o o. Esse é um artigo. Então faz diferença. Isso aí é assunto para depois, a gente voltar, depois das férias, quando vocês fizerem essa atividade de vocês que eu estou aguardando. Beleza? Então, no mais, uma aula bem tranquila, sem traumas. Besos, hasta la próxima. Adiós.